Hoje nós vamos fazer uma breve teologia bíblica sobre algo que é muito característico, não só no texto de Provérbios que nós vamos ler, mas em toda a Escritura, qual seja a figura do banquete ou da comunhão. E como que esse momento de confraternização, ele aponta para algo maior e melhor. Eu convido você então que abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 9. Leremos os versos de 1 a 6. Provérbios, capítulo de número 9, versos de 1 a 6. Palavra do Senhor que nos diz: o banquete da sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso ou insensatos diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O banquete da sabedoria. Já reparou como que nas nossas confraternizações elas sempre são acompanhadas, em maior ou menor medida, antes, durante ou depois de uma comunhão, ou seja, um comer e beber junto? Poderíamos falar de um banquete, seja ele farto ou mesmo singelo. Nós encontramos isso tanto em celebrações formais, como casamento, aniversários, formatura e outras festividades em que se comemora alguma premiação ou título, mas até mesmo também naquelas informais, como as famosas resenhas ou o rolê que nós fazemos com os nossos amigos, colegas de trabalho ou até mesmo com os irmãos da igreja. De modo que, se não houver o elemento do banquete, do comer e do beber, por mais singelo que seja, certamente a confraternização, ela perde muito do seu sabor, ela perde muito do seu deleite. E isso não vem da nossa mente humana. Isso nos leva a pensar, será que há um propósito maior e melhor? Será que há algum motivo, algum para quê de nós termos este elemento da comida ou da bebida, em maior ou menor medida, em situações formais e informais, não somente como um aperitivo da confraternização, mas como, de fato, um prato principal, algo que é essencial. E nós vamos ver aqui, à luz de Provérbios e também nessa breve teologia bíblica, que isso não é por acaso. Porque depois de, no capítulo anterior, Salomão ter mostrado como que a sabedoria de Deus, um dos seus atributos que revela o seu ser, ter sido indispensável para a criação, que foi o que nós vimos na semana passada, hoje nós vamos ver que essa mesma sabedoria convida pessoas para viverem no temor do Senhor, ou seja, convida pessoas a viverem essa sabedoria, e esse convite ele está num contexto onde nós encontramos comida e bebida, onde o banquete se faz presente. Mas não é Salomão apenas quem dá o pontapé inicial para utilizar a figura de um banquete, fazendo uma relação com a intimidade com Deus. Afinal, como já vimos em mensagens passadas, a sabedoria que Provérbios nos apresenta nada mais é do que aquela proveniente da palavra de Deus, que é fruto de uma intimidade, um relacionamento com esse Deus. Salomão não é o primeiro a fazer esta relação. E nós vamos ver, de forma breve, de forma não exaustiva, que ao longo das Escrituras, a revelação, ela traz na figura do banquete, do comer e beber, algo a nos ensinar sobre a nossa redenção, algo a nos ensinar sobre a salvação, algo que aponta para o Evangelho de Cristo. E nós vamos ver isso em 2 momentos. Primeiro, nós vamos ver esse estudo acerca do banquete
pegando 3 tipos no Antigo Testamento. Tipo eram pessoas ou objetos que apontavam para a Cristo Jesus no seu ser ou naquilo que ele iria realizar, como de fato realizou no seu ministério terreno. São sombras que apontam para algo maior e melhor. E nós vamos ver nesses 3 tipos com Adão, Noé e Davi, no nosso primeiro momento. E no segundo momento nós vamos ver essa teologia do banquete agora pensando especificamente na pessoa de Jesus. Nós vamos ver profecias antes de Cristo apontando para isso, nós vamos ver no seu ministério terreno e nós vamos ver também pós-ressurreição. Então, neste primeiro momento, nós vamos ver a exemplo desses 3 tipos de Cristo, Adão, Noé e Israel. E aonde nós encontramos banquete com Adão? Ora, no próprio Gênesis 2, 15 a 17, eu vou estar fazendo muitas citações aqui, por questão do tempo, não vamos ler todas, apenas algumas, mas depois eu estarei passando a título de curiosidade no nosso grupo do WhatsApp, quem quiser ter acesso a todas as referências. Mas quando nós encontramos em Gênesis 2, verso 15 a 17, onde aqui nós temos a descrição de como Deus fez o homem, Moisés não só descreve como Deus fez o homem, mas também a função que esse homem exerce. E nos versos 15, 16 e 17 é dito: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Ou seja, aqui nós temos o primeiro relato nas Escrituras de um banquete. Talvez não um banquete como nós estamos acostumados, com café, pão de queijo, bolo, broa, um banquete aqui mais fitness, só de frutas, mas percebe a variedade e a diversidade, livremente, ou seja, Adão, a minha intimidade com você possibilita que você desfrute livremente daquilo que eu criei, aquilo que eu estou oferecendo a você. Mas por que Adão é um tipo de Cristo? Adão é uma sombra daquilo que é perfeito. Porque como nós sabemos muito bem, Adão ele trocou todas as frutas, toda essa variedade, todo esse banquete, e desobedecendo junto com a sua esposa, no capítulo seguinte, sendo alvos da tentação de Satanás e caindo nessa armadilha da antiga serpente, eles então tomaram e comeram do fruto proibido. Guarde esse tomar e comer, porque mais para frente nós iremos mostrar como que Cristo, ele resolve o problema da queda, e o banquete também é uma ilustração de como ele resolveu esse problema, do tomar e comer. Mas nós encontramos aqui nesse primeiro tipo, então, que de um jardim de delícias, onde havia um banquete, sim, claro, por que não? Mas devido ao pecado, saindo de um ambiente de delícias para uma terra com espinhos, cardos e abrolhos. Então ainda não chegamos à plenitude, ainda não chegamos a esse banquete que Salomão está oferecendo. Não nos parece que depois da queda, a expulsão do homem e da mulher no Éden, nos leva a um contexto desse banquete. Ainda não chegamos lá. Encontramos também, não só no tipo de Cristo que é Adão, o primeiro das sombras, mas também encontramos em Noé. O episódio de Noé, não vamos ler toda a sua história, mas apenas rapidamente. Noé, um homem escolhido por Deus para uma missão, e a missão em que cerca de 100 anos ele levou para construir uma arca, para que nessa arca colocasse ele e a sua família, juntamente com casais de animais, pois Deus, como resposta à iniquidade, à pecaminosidade do mundo naquele tempo, mandaria dilúvio, algo que ainda não existia. Eles não sabiam que era chuva, que dirá um dilúvio. E então, pela primeira vez, eles viram, por meio do juízo de Deus, esse dilúvio que durante 40 dias e 40 noites inundou toda a criação, todo o planeta,
preservando apenas Noé e sua família e os animais. E no capítulo 9, depois que passaram esse tempo, os 40 dias e 40 noites, e cerca de 1 ano até que as águas elas escoassem, se nós achamos que é complicado quando no centro aqui chove muito, a dificuldade de escoamento leva horas, imagine então um dilúvio que levou cerca de 1 ano para escoar todas as águas, aproximadamente. Continuando, e então o próprio Deus que fecha a porta da arca é o mesmo Deus que abre a porta da arca, e agora ele mais uma vez renova a sua aliança agora com Noé e sua família. E nos versos 1 e 2 do capítulo 3 e 4, perdão, do capítulo de número 9, mais uma vez a figura do banquete ela está presente. Observe, já deu ordens, Gênesis 9, 3 e 4. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Olha como que o desenvolvimento da alimentação do homem por parte de Deus mostra a progressividade da revelação. Se o primeiro banquete era um banquete de frutas, agora o próprio Deus fala para Noé e sua família, olha, antes vocês comiam de toda a erva, agora vocês podem comer de toda a carne. Aí ficou um banquete mais legal, né? Um banquete mais à nossa cara, um banquete mais robusto. E aí você pensaria, poxa, agora Noé e sua família vão simplesmente entender o que Adão e Eva não entenderam, vão cultuar a Deus, vão adorar a Deus, desfrutando desse banquete oferecido por ele, comendo de toda a carne, exceto carne, porém, com sangue, para que eles não tomassem o sangue como algo pequeno. O motivo era simplesmente esse, era uma forma de Deus ensinar que o sangue era um elemento essencial para a redenção e para resolver o problema do pecado. Mas infelizmente nós vemos no mesmo capítulo, ao final dele, nos versos 20 a 22, um episódio muito triste. O mesmo Noé, que é dito que Deus achou favor nele e o escolheu para essa missão. O mesmo Noé que foi obediente durante 100 anos construindo uma arca, que foi obediente trazendo os animais, que foi obediente ficando nela o tempo que deveria ficar e saindo no tempo que deveria sair. Esse mesmo Noé, ele resolveu se embriagar numa vinha que ele havia plantado. E ali, a promessa de uma fartura, de um banquete, podendo não só desfrutar de toda árvore, de toda erva, mas agora de todo animal, também foi por água abaixo. Porque Noé não foi inundado pelas águas do dilúvio, mas ele foi inundado pela embriaguez do vinho. Por isso que ele não é o mediador perfeito, mas ele é uma sombra, que aponta para algo perfeito. Então ainda não chegamos no banquete que Salomão aqui em Provérbios está mostrando que a sabedoria de Deus, personificada numa mulher, como já vimos em mensagens anteriores, está convocando pessoas a participar desse banquete. E agora, avançando um pouco na história do povo de Deus, chegamos em Êxodo, capítulo 12. Depois das 10 pragas, depois que Deus mostra o seu triunfo sobre as principais divindades do Egito, representado por cada praga, humilhando aqueles que durante 400 anos estavam escravizando o seu povo, e que agora, depois dessa derrota que faz o 7-1 do Brasil e da Alemanha ser fichinha, é uma derrota sem precedentes, porque era considerado o maior império do mundo antigo, e Israel nem era uma nação naquela época, mas eles temiam ao Senhor dos Exércitos, aquele que é maior do que qualquer império, seja celestial ou terreno. E assim começa o longo processo de cerca de 40 anos para não só tirar o povo de Deus do Egito, mas nesses 40 anos do deserto, tirar o Egito do coração e da mente desses homens, conduzindo-os à terra prometida. E é curioso que a maneira como eles são preparados antes de sair, antes da manifestação da 10ª praga, é a instituição da Páscoa. E a Páscoa é uma instituição que se dá num contexto, sim, de um banquete. Não vamos ler toda a passagem, mas de Êxodo 12, de 1 a 14, nós vemos ali a descrição e nós vemos como que era
um momento de confraternização. Não era simplesmente pegar um cordeiro, macho e sem defeito, e o seu sangue colocar nos umbrais das portas para que o anjo da morte não passasse e matasse os primogênitos. Mas também era um momento de celebração de uma vitória que eles ainda não tinham desfrutado, mas Deus havia prometido e aquilo que ele promete, ele é fiel para cumprir. E uma das maneiras de celebrar essa Páscoa era reunindo as famílias. Isso era algo tão sublime, tão solene, que aquelas famílias que não tivessem condição de ter um cordeiro para sacrificar e então passar nos umbrais das portas, a família que tivesse adotaria, abraçaria, para que todos nessa confraternização, nessa coletividade, estivessem celebrando a Páscoa, que é celebrar uma vitória. E então nós temos a passagem do mar, aquela passagem magnífica onde Deus abre o mar para o povo passar, depois afoga os egípcios com seus soldados, seus carros, e então começa a travessia no deserto. E nós vemos nos capítulos de número 16 e 17, as primeiras menções daquilo que Deus, de forma providente, faz com o seu povo é comida, por meio do maná, algo que desce do céu, e também água, de forma sobrenatural. Ou seja, ele não deixaria que o seu povo ficasse 40 anos no deserto sem oferecer um banquete. Ainda que dessa vez já não temos mais o banquete de toda a erva, de toda a carne, ainda que no mesmo capítulo que ele manda o maná, ele também manda a carne, mas ele não deixa o seu povo faminto, nem espiritualmente, também nem fisicamente. Mas esse mesmo povo que viu esses sinais, esses prodígios de Deus, esse mesmo povo que viu Deus providenciando alimento de forma sobrenatural, é o mesmo povo que no capítulo de número 32, depois que Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte, recebendo a direção de Deus, a sua lei, a fonte dessa sabedoria, para conduzir esse povo, e aí sim, eles desfrutarem desse banquete que Salomão está colocando, mas eles não desfrutaram, porque na sua impaciência veio a murmuração, e na murmuração veio a reclamação, e veio a idolatria, e no capítulo 32 nós temos o bezerro de ouro. E é triste porque lá é dito que, depois de Arão ter sido persuadido a arquitetar esse bezerro de ouro, falando que foi ele que libertou o povo da escravidão do Egito, eles celebram, eles comem, eles bebem, ou seja, eles distorcem o banquete que eles estavam prestes a receber quando Moisés descesse, um banquete maior e melhor do que o maná, do que a água, do que as codornizes que eles também chegaram a se alimentar, seria o banquete que Provérbios está descrevendo aqui no capítulo 9. Mas mais uma vez o pecado interfere e eles não mais desfrutam, porque a consequência desse pecado fez com que aquela geração, à exceção de Josué e Calebe, que foram aqueles que saíram do Egito, não entrassem na terra prometida. Os que entraram com Josué e Calebe foram aqueles que nasceram no deserto. Então, por isso que aqui Israel também é um tipo, é uma sombra de algo maior e melhor. Ainda não chegamos nesse banquete. E o povo de Deus ficava nessa expectativa. Quando será que voltaremos a ter um contexto de intimidade com Deus regrado, de fartura, de um banquete, como um dia no passado tivemos, mas que por causa dos nossos pecados, os pecados dos nossos antepassados, não mais temos. Então essa foi a primeira parte da nossa breve teologia bíblica, mostrando como que ao longo da história do povo de Deus, nós vemos que a cada momento, quando Deus derrama a sua graça, essa graça ela sempre vem também simbolizada por um banquete. Seja o banquete de todas as árvores comendo livremente, seja o banquete de desfrutar de toda a erva e de toda a carne, exceto carne sangrenta, ou seja também um próprio alimento que vinha do céu e uma água dada de forma sobrenatural para sustentar
o seu povo na travessia do deserto, mas ainda não era o banquete maior e melhor da sabedoria, porque os delitos e pecados do povo de Deus impossibilitaram eles de continuar nessa circunstância, porque era necessário que viesse alguém para resolver este problema. E agora nós caminhamos para a segunda parte, onde entra Jesus. Mas Jesus não entra quando ele se encarna. Em Mateus 1, não. Porque nós vemos que no Antigo Testamento já havia menções daquilo que o Messias iria fazer, como de fato fez. E apenas a título de ilustração, como eu falei, não é uma teologia bíblica robusta, é apenas um aperitivo para você entender como que o banquete aponta para algo maior e melhor. Nós vemos, por exemplo, no Salmo 23:5, o salmo que é mundialmente mais conhecido, não é verdade? Alguns conhecem até de cor, mas no verso de número 5 nós temos uma passagem curiosa, onde aqui Davi, falando daquele que é o seu bom pastor, e que Jesus no capítulo 10, ele se declara como esse pastor, nós vemos no verso de número 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui, além de tudo o que esse bom pastor, ele estava realizando na vida de Davi, também na vida de todos aqueles que são sua ovelha, que fazem parte do seu rebanho, ele também irá possibilitar um contexto onde nós estaremos num banquete, um banquete real, porque eram apenas os reis daquela época que tinham autoridade para convocar pessoas para um banquete, inclusive eram os reis que poderiam chamar os seus inimigos para participar do banquete. Afinal, o convite que a sabedoria faz para o banquete não é aos sábios. Como vocês podem prestar atenção no texto que nós lemos em Provérbios 9, ela não chama os sábios, porque não são para os sábios o banquete da sabedoria, mas é para os tolos, para os insensatos, onde ao virem, ao aceitarem, ao receberem, ao graciosamente atenderem a esse chamado, o banquete da sabedoria torna os tolos, os insensatos, torna os simples, os faltos de senso, sábios. Ou seja, o que Davi está nos dizendo, e Salomão, ele amplifica aqui em Provérbios o ensinamento do seu pai, é que aquele que é o bom pastor, só ele é capaz de não só juntar pessoas para um banquete, como também ele é capaz de atrair seus inimigos. É por isso que Paulo fala que nós éramos inimigos, filhos da ira. Deus não chama aqueles que eram seus aliados nessa peleja, e então não chama para o banquete, não. Deus chama os seus inimigos. É como está dizendo aqui. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então havia a expectativa de Davi, de que quando o Messias viesse, haveria um banquete real. E esse rei teria toda a autoridade de convocar seus inimigos, seus adversários, para celebrar e cear com ele. Mas além do Salmo, nós temos também uma profecia de Isaías. Isaías capítulo 55, ele mostra que essa promessa de banquete, que é cumprida no ministério de Cristo Jesus, não somente é real, não somente é um banquete que é para os seus inimigos, para os seus adversários, e ao atenderem a esse chamado são transformados em amigos, como nós acabamos de cantar, e como baseado naquilo que o próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 15, já não vos chamamos mais de servos, mas chamo de amigos. Em Isaías capítulo 55 nós aprendemos que esse banquete, ele é de graça. Curiosamente, os banquetes reais, eles eram apenas para pessoas importantes, pessoas poderosas. Não era para ralé, não era para qualquer um, porque haviam gastos. Para você participar desse banquete, você tinha que ter títulos ou comprar títulos. Mas o que Isaías está falando é que esse banquete, que é o banquete que Salomão está mostrando aqui, que a sabedoria está nos convidando, é um banquete farto, é um banquete maravilhoso, que faz qualquer confraternização que nós fazemos, e nós somos feras em fazer boas confraternizações.
Igreja Presbiteriana Nova Vida, vocês sabem disso melhor do que eu, mas é fichinha, comparado a esse banquete da sabedoria, e é de graça. É isso que Isaías diz no seu capítulo 55. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei, sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deletareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha que maravilha. Imagina você ser convidado pelo rei mais poderoso, pelo rei mais importante, pelo rei mais rico, pelo rei mais imponente, e ele está te chamando para um banquete. Você não tem roupa, você não tem condições, você é ralé, você é miserável, você é impuro, você é um depravado, e ele te chama de graça. E ele não só te chama, mas ele te chama não só para você comer um dia e depois vai embora, porque eu não quero conviver com você mais. Não, eu quero fazer uma aliança perpétua. Você não vai vir apenas um dia comer comigo. Você vai viver um relacionamento comigo perpetuamente, onde você vai poder desfrutar de toda essa variedade de ricos e saborosos manjares. Esse convite apenas quer e requer uma atitude de humilhação, de quebrantamento, de contrição, de deixar a velha natureza, deixar o velho homem. Ele é de graça, mas não é uma graça barata. E isso aponta para Cristo Jesus. Então aqui, antes mesmo da encarnação de Jesus, nós já temos menção de que o Messias, ou o Santo de Israel, ou o bom pastor, iria preparar um banquete maior e melhor do que aquele que Adão, Noé, própria nação de Israel havia experimentado. E então chegamos no ministério de Jesus. Ele encarna. E de todos os autores que descrevem o Evangelho, apenas um mostra qual foi a primeira coisa que Jesus fez depois de ter sido batizado por João Batista, recebido a plena habitação do Santo Espírito de Deus e depois de ter passado pela tentação no deserto. A primeira coisa que Jesus faz, o primeiro milagre, é num casamento. Um ambiente onde há celebração, um ambiente onde há comida, um ambiente onde há banquete. Mas acontece algo nesse casamento, não é? Eu estou falando das bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, Maria, quem determina o que eu devo fazer ou não, não é você, é o meu pai. E aí ela entendendo, falou: olha, o que ele mandar vocês fazerem, faça. Tá vendo? A própria Maria não adora ela mesma. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, ou seja, já estão embriagados, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Olha os detalhes.
Por que João é o único que descreve isso? Porque João, ele enfatiza a divindade de Jesus, o verbo de Deus que se fez carne. E o primeiro sinal que Jesus fez, o primeiro milagre, tinha que ser num casamento, porque nesse casamento há um banquete, mas nesse banquete não havia o maior e melhor. Mas quando Jesus chega, ele transforma um banquete em um banquete maior e melhor, fazendo o mestre Sala falar: uau, que vinho, que vinho. Geralmente deixam o melhor primeiro e depois servem o pior, mas você apresentou o melhor. Por quê? Você não precisa cantar: o melhor de Deus está por vir, porque o melhor de Deus já veio com Cristo Jesus. E Ele trouxe a plenitude, Ele trouxe já esse banquete maior e melhor. Por isso que o seu primeiro sinal é um sinal realizado num casamento. Porque isso nos ensina que esse banquete não só será um banquete onde um rei convoca os seus inimigos e convoca os seus inimigos de graça a participarem com ele não só de um banquete, mas de todos os banquetes, porque é uma aliança perpétua, contanto que eles deixem de lado o velho homem, a velha natureza e busquem a ele de todo o seu coração. Mas também nós vemos que esse banquete que será promovido pelo bom pastor, pelo Santo de Israel, é um banquete que se dá num contexto de casamento. E também nós temos em Mateus, não só Mateus, mas Marcos e Lucas, a menção da ceia do Senhor. Porque esse sacramento, que corresponde à Páscoa, por isso que eu já falei várias vezes e torno a repetir, o óbvio precisa ser dito, e pela memorização que se aprende e repetição, a Páscoa dos cristãos não é aquela que o mundo e que nós também, não há problema nenhum, iremos comemorar no próximo domingo. A Páscoa dos cristãos é toda vez que nós nos reunimos e o próprio Rei, o próprio Jesus, que é o anfitrião, nos chama a participar da mesa do banquete real, o sacramento da ceia do Senhor. Então, nós vemos que esse banquete não só é um banquete nupcial, num contexto de casamento, como também esse é um banquete espiritual. Por isso que ele é maior e melhor do que as deliciosas frutas que Adão comeu antes de comer do fruto proibido, que Noé desfrutou da variedade de carne e de ervas antes de se embriagar, e que Israel desfrutava ao comer do maná e também bebendo de uma água provida por esse Deus. Vimos então Jesus no passado, ou seja, como que havia menções através do Salmo, através do profeta, do que o Messias, o bom pastor, o Santo de Israel haveria de fazer. Vimos no ministério terreno de Jesus como ele mesmo, por sinais e também de forma sacramental, ele mostra o banquete. O banquete aponta para uma celebração, o banquete aponta para uma vitória, mas esse banquete que é a ceia do Senhor aponta para uma libertação, uma redenção, uma salvação daquele que é o Cordeiro Pascal. Mas depois da ressurreição, o banquete, a comunhão, ainda continua. Porque nós já desfrutamos dessa comunhão, nós já desfrutamos em Cristo Jesus de um banquete maior e melhor, mas ainda não na sua plenitude. Ou como certa vez um autor comentando Provérbios, Isaac Watts, ele diz: o monte de Sião já produz 1000 doçuras sagradas, antes mesmo de chegarmos aos campos celestiais e andar pelas ruas de ouro. Já podemos desfrutar dessas delícias, mas ainda não na sua vasta plenitude. E agora nós vamos ver, pós-ressurreição de Cristo, aquilo que aguarda, aquilo que espera aqueles que foram graciosamente chamados para este banquete, o banquete da sabedoria, que tem na figura de Cristo a sua plena consumação. Ainda em João, agora no capítulo 20, os versos 1 a 14, nós temos aquele episódio que conhecemos muito bem, que é quando Jesus ele trata da tríplice negação de Pedro. Mas antes disso, nós temos um episódio muito interessante. Por quê? Capítulo 21, perdão. Por quê?
Jesus estava bem longe dos seus discípulos, eles a princípio ainda não tinham identificado que era ele. Pedro resolve pescar, junta alguns, porque ele tinha já essa figura de líder e o líder influencia, e ele influenciou metade dos apóstolos para irem pescar, e então eles viram alguém que já estava na praia, e ele pergunta: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E então eles perceberam, aquele que era o discípulo amado falou: Pedro, é o Senhor. Pedro vai rapidamente até Jesus, porque é isso que nós temos que fazer quando nós pecamos, quando nós negamos a Deus, quando nós traímos a Ele, o que nós fazemos, não poucas vezes, não é ir para longe, mas é correr para Ele. É Ele que nos trata, é Ele que chega e nos confronta, mas é nesse confronto, nessa tratativa, nesse quebrantamento, nessa contrição, que se manifesta o perdão, como foi para Pedro e como foi para nós agora há pouco, no nosso momento de confissão de pecados, correndo para Jesus, e ao saltar em terra viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de comer. E aí aqui no verso 12 ele diz: vinde, comei. A mesma expressão que está no capítulo 9 de Provérbios, no capítulo 5, vinde, comei. Só que aqui é a sabedoria de Deus personificada numa mulher que chama: vinde, comei, vocês insensatos, vocês nécios, vocês homens de pouca fé. Mas agora, a imagem perfeita de Deus, não só na sua sabedoria, mas em todos os seus atributos, afinal, Ele é Deus, o Verbo encarnado, Ele agora chama, na autoridade que Ele tem, vinde, comei. E lembra quando eu falei para vocês guardarem ali quando Moisés descreve que Eva tomou e comeu do fruto proibido? Mateus, cujo evangelho era direcionado a cristãos que outrora eram judeus, ele é o único que usa essa expressão. Quando Jesus instaura o sacramento da ceia, ele diz aos seus discípulos: tomai e comei. Porque se um tomar e comer trouxe a queda à humanidade e afetou toda a criação, um tomar e comer manifesta a solução que Deus deu ao enviar Jesus, o Cordeiro Pascal. Então, banquete nas Escrituras é muito mais do que um momento de comer e beber e alegrar. Aponta para algo maior, aponta para algo melhor. E João, na sua visão em Apocalipse, nos mostra que maior e melhor é esse. Porque no capítulo 19, nós então chegamos no casamento. Agora não mais um casamento que Jesus estava presente, ele faz um sinal mostrando o maior e melhor, mas agora nós estamos no casamento. O casamento dele são as bodas do Cordeiro com a sua noiva. E lá naquele casamento, adivinha o que nós temos? Nós temos o triunfo do rei, cumprindo o que Davi no Salmo 23, nós temos ali um convite de graça, porque não eram para aqueles que mereciam, mas eram aqueles que não mereciam, mas veio favor a nós, e também é um casamento regrado de banquete. Depois confira lá, Apocalipse, capítulo 19. E não poderia ser diferente. Esse noivo, depois do casamento, ele traz a sua noiva e leva ela para uma casa, até porque quem casa quer casa. E que casa é essa? Não é mais a terra prometida física, mas a terra prometida espiritual, a Nova Jerusalém. Por isso que o banquete maior e melhor, ele é espiritual. E lá, o que nós encontramos, isso está lá no último livro da Bíblia, Apocalipse 22, 1 e 2, nós encontramos aquilo que Adão não chegou a desfrutar, porque ele não era o perfeito Adão, ele pecou. Mas aquele que Paulo chama de segundo Adão, esse sim, trouxe de volta esse livre acesso. Apocalipse 22, 1, 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. É por isso que, citando agora um outro comentarista de provérbio,
Tim Keller e a sua esposa também, num devocional que eles realizaram. Os cristãos sabem que o supremo banquete será a ceia das bodas do Cordeiro, em que Jesus nos satisfará plenamente, dando-nos o melhor vinho de seu amor salvador. E é o banquete maior e melhor porque ele traz de volta a árvore da vida, que, continuando o capítulo 22, diz que ela traz cura para as nações. Por isso que não haverá doenças, enfermidades, aflições, sofrimento no novo céu e na nova terra. Porque a árvore da vida, ela nos dará a proteção. E quem reabre o acesso da humanidade à árvore da vida, que Adão não experimentou, experimentaria se obedecesse ao próprio Senhor Jesus. É por isso que nós lemos na nossa liturgia que ele era o rei da linhagem de Davi, e como rei da linhagem de Davi, ele triunfou sobre o príncipe deste mundo, o usurpador, na cruz. É por isso que nós lemos que ele também é o perfeito profeta, igual a Moisés, mas ao mesmo tempo maior e superior, porque ele é o verbo, ele não só é o cumprimento de tudo na lei de Deus antes dele e depois dele, mas também é por meio dele que nós somos agora capazes de cumprir a lei, pois ela sempre foi boa. E também ele é o sumo sacerdote que reabre o caminho de intimidade com Deus, o Pai. E quando nós olhamos a figura do banquete, essa breve teologia bíblica, nós vemos isso. Nós vemos que esse convite é para pessoas quebradas, é para pessoas pecadoras, é para pessoas mentirosas, é para pessoas gananciosas, orgulhosas, pessoas insensatas, pessoas idólatras, pessoas carnais, pessoas imorais, pessoas depravadas, pessoas embriagadas, pessoas drogadas, pessoas gananciosas, pessoas ensimesmadas. Mas venha, porque é a sabedoria de Deus. Venha, porque é a loucura da pregação do Evangelho. Venha, porque é Cristo Jesus que transforma a sua mente e coração. E você já não mais é um insensato, um tolo, um sem noção, fabricando bezerros de ouro, comendo do fruto proibido, se embriagando. Não. Agora você se enche do Espírito Santo e se deleita nele. Agora você desfruta de um banquete maior e melhor. Agora você celebra, pelo menos uma vez por mês, a Páscoa cristã, que é a nossa libertação, o nosso resgate, a nossa salvação, pelo sangue derramado desse que é o perfeito sumo sacerdote, rei e profeta. Por isso que tem um bonito hino do nosso cenário, que fala que ele é o rei, profeta e intercessor. Exultai, terra e céu, dando glórias ao homem Deus. O banquete da sabedoria, não só aqui em Provérbios, mas nessas menções que nós vimos nas Escrituras, simbolizam algo maior e melhor. E esse algo melhor não é outro senão Jesus. Aquele que como sacerdote abre o caminho para nos deleitarmos, aquele que como profeta revelou a plenitude desse cardápio. Esse é o maior e melhor cardápio que você tem, meu irmão. Não fique apenas preso a um tipo de alimento, porque todo ele é necessário para mim e para você. E como rei, triunfou sobre os nossos inimigos, para então celebrarmos com ele numa aliança perpétua, para todo o sempre e sempre, numa festividade, num casamento que não terá fim, no novo céu e na nova terra. Por isso, vinde, como está? Vinde, deixe o velho homem, a velha natureza, vinde e coma do que é o pão da vida. Vinde e coma da água, beba da água viva. Vinde e desfrute da loucura da pregação do Evangelho. Vinde e faça parte desse banquete da sabedoria. Porque a parte desse banquete, o que é reservado aos homens, é a condenação eterna, é o inferno. Lá tem fogo, mas não tem banquete. Lá tem carne, mas é a carne de homens que estarão sofrendo eternamente numa angústia debaixo da ira santa e justa
de Deus. Por isso que Isaías diz, e eu termino remetendo as suas palavras: buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Ele ainda está perto. Amanhã pode ser tarde demais. Vamos participar desse banquete juntos?